Então o tema é como ser líder sem perder a essência da adoração. Essência quer dizer o início. Você lembra de quando você se converteu? Lembra? Todas vocês foram impactadas com a glória de Deus, não foi? Eu virei criança na presença de Deus. Eu era tão apaixonada por Jesus que eu fiz coisas que hoje eu olho para trás e falo, como é que eu consegui fazer isso? Mas fiz, por causa da paixão, do amor por Jesus. E o tempo vai passando e parece que esse amor, essa adoração, essa garra que você tinha por Jesus, parece que o diabo quer roubar. E você tem que lutar, porque não rouba de você ser uma verdadeira adoradora, né? A Bíblia diz assim, eis que eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor. O Senhor nunca veio dizer isso para nós. Esses encontros, esses estudos são bons, porque o Senhor começa a renovar dentro de nós a chama do primeiro amor. Eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado. Depois dessa manhã, depois daquela ministração de ontem, eu falei para o meu marido, eu não vejo a hora de chegar em casa, de pegar a apostila, para a gente estudar junto. Tudo aquilo que nós aprendemos ontem, né? Amém. Porque a noite aqui, e hoje, a presença de Deus. Então eu gostaria de ler que 1 Samuel 16, versículo 7, a letra B, né? 1 Samuel, está lá no Antigo Testamento. Aqui todo mundo é líder, né? No convertido você fala Samuel, vai procurar lá no final da Bíblia. 1 Samuel 16, 7b. Que diz assim. Alguém, por favor, traga um copinho de água para mim, deixar aqui. Esqueci de pegar minha garrafinha. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O povo de Israel estava pedindo para Deus um rei. Nós queremos um rei. Ele quis assim se comparar com o povo daquela terra que tinha um rei. O rei deles era Deus, né? O Senhor Deus era o rei do povo de Israel. Mas eles disseram, nós queremos o rei. E Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé ungir um dos filhos de Jessé. Então nós olhamos assim, nossa, aquela linha cheia do poder de Deus. Como líderes, nós temos que escolher pessoas para estar ao nosso redor, né? Aquela ali é legal, olha, ela chora, ela fala em línguas, ela pula, ela é do reteté. Eu vou pegar ela para estar comigo aqui me ajudando. E muitas vezes você toma uma atitude precipitada. Samuel olhou ali para os filhos, né, de Jessé, e ele disse assim, quem é que eu vou escolher? E olhou um e não era. Mas aí Deus falou para ele, eu olho para o coração do homem. Deus olha para o meu coração, para o seu coração. E quando Deus olha para nós, queridos, Ele sabe se Ele pode ou não pode contar com você. Porque Ele quer encontrar em você algumas características. O coração de um verdadeiro adorador, de um líder adorador, ele tem que ter algumas características positivas. Quem puder comprar esse livro, estudar esse livro aqui, ele é muito bom. A formação de um líder, da Joyce Meyer. Então tem a parte negativa do coração de um líder, que o líder não pode ter de jeito nenhum. Tem alguns tipos de coração aqui que o líder não pode ter. Mas hoje nós não vamos falar da parte negativa do coração de um líder. Nós vamos falar da parte positiva, a característica de um coração positivo, que o líder tem que ter. Então nós vemos que, você já parou assim para imaginar um pouquinho, como você é privilegiado?
Já. No meio de tantas mulheres na igreja, Deus escolheu você para ser líder de louvor, para ser pastora, para ser missionária, para ser esposa de pastor, né? Ser esposa de pastor não é fácil. Está todo mundo olhando para você, né? O dedinho pronto assim para apontar para você. Mas eu digo que é o maior privilégio ser esposa de um homem de Deus. É um privilégio ser escolhido. Nós somos escolhidas para liderar o povo de Deus em alguma área da casa do Senhor. E tem pessoas que não acham que isso é privilégio, acham que isso daí é um peso, né? Peso tão grande. Mas, queridos, Deus está procurando pessoas que têm o coração reto. Pessoas que estão dispostas a aprender com o Senhor. Então, a primeira característica de um líder, de um coração, de um líder que não perdeu a essência de ser uma adoradora, a primeira característica é o coração disposto. Vamos ver lá em Êxodo 25, 1, 2, aqui está falando da oferta, né? Que eles levavam, mas a nossa vida é uma oferta viva ao nosso Deus. Sim. Quem achar pode ler para mim. Êxodo 25, de 1 a 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então, coração disposto. Para você ser líder, para você atender o chamado de Deus, você tem que ter um coração disposto para ouvir e para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E muitas vezes Deus exige de nós algo que nos custe sacrifício. Davi, uma certa ocasião, ele disse: como poderei oferecer algo a Deus que não me custe sacrifício? Primeiro você tem que querer ser, para depois ser disposta a querer. Ai, é meu marido que me consagrou, foi um pastor da igreja que me consagrou, mas eu não quero ser. Eu vim de uma igreja que não aceitava pastora, e aquilo ficou na minha mente. Eu não quero ser pastora, só missionário. E eu fazia papel de, eu não quero ser missionário. Não tem mulher pastora na Bíblia, eu não quero. Quero ser missionário. Um dia eu trabalhava numa equipe e Deus falou com um pastor assim: olha, a Helena tem o coração de uma pastora, que ela gosta de cuidar das ovelhas, ela tem amor pelas ovelhas. E um pastor me falou, passaram-se os anos, não, ótimo ser missionário. E um dia, quando eu estava na igreja, numa ceia, a igreja estava começando o ministério, estava lá atrás, porque quando começa a igreja, você é tudo, né? Você é faxineira, você é professora de criança, você fica ali na porta recebendo todo mundo, tudo. Eu estava ali atrás, o pastor falou assim, levantou e falou assim: hoje nós vamos consagrar a missionária Helena pastora. Eu disse assim. Aí o Espírito Santo falou para mim: olha o que eu vou fazer agora. Ele colocou a igreja toda de pé, a igreja devia ter uns 50 membros, quando estava começando, e todo mundo começou a aplaudir. E o Senhor falou para mim: isso é a prova de que não é o homem que está te consagrando, sou eu que estou consagrando você. Receba a unção que eu estou te dando. Eu não queria ser pastora, mas eu queria trabalhar para Deus, queria continuar sendo missionária, que é o mesmo trabalho. Mas o título pastora para mim tinha-se algo assim que não soava bem. Porque 25 anos, a mulher não pode ser pastora, na Bíblia não tem mulher pastora, todo mundo dizia isso. Eu precisava de querer. Eu disse: Deus, eu quero então. Me dá unção de pastora. Viver lindo. Vocês que são pastoras, vocês perceberam que quando vocês receberam a unção de pastora, você viu o amor que Deus plantou no seu coração pelas ovelhinhas? O bom pastor, ele morre pelas suas ovelhas, não é verdade? Então você tem que ter um coração disposto para querer
obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Deus às vezes chama você para fazer umas loucuras, né? Tem mãe que Deus chamou para ir para um presídio, né? Faz um trabalho no presídio. A outra irmã, Deus chamou lá na favela, vinha meia-noite num lugar perigosíssimo, mas ela tinha um coração disposto e ela queria fazer isso. Deus quer que você queira. Às vezes, querido, você diz assim: eu estou aqui porque meu marido me separou, porque o pastor não quer fazer isso. Você precisa querer fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, para aquilo que Deus te chamou. Amém. Nós tínhamos um pastor lá em Santos, ele hoje está em Minas, na Batista da Lagoinha, muito jovem, ele é irmão da minha nora. E ele tinha uma característica de um bom líder. Ele veio da Cristo a Resposta, uma igreja muito boa em Santos, foi preparado, ele era líder de adolescente. E a nossa igreja estava começando, fazia 2 anos, crescendo muito. Nós precisávamos de líderes, de pastores. E o pastor Antônio Carlos chamou, conversou com ele, consagrou o pastor, ele ficou assustado. Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. É Deus que nos capacita. A gente não sabia que na casa dele ele dizia: não sou capaz. Que ele achou que o pastor Antônio Carlos consagrou ele porque ele é irmão da Renatinha, que era namorada do filho do pastor Antônio Carlos, porque ele era bonitinho, porque era inteligente. E ele dizia para a mãe: não, mãe, eu não tenho capacidade, eu não quero. E sabe o que aconteceu, queridos? O cara trabalhava em São Paulo, multinacional. Ele fazia esse negócio de vai nas firmas fazer o nome, consultor? Consultoria. O cara ganhava muito dinheiro, muito. Sabe o que Deus fez? Levou a Belo Horizonte. A empresa abriu um escritório lá, todo mundo feliz, né, crescendo, prosperando. E aí o escritório lá, de repente, fechou. Ah, que bom, vou voltar para São Paulo, ficar perto da minha família. Aí Deus disse para ele: não, tu vai ficar aqui, tu vai para Batista da Lagoinha. E ele foi lá, se apresentou, Batista da Lagoinha. O pastor Márcio Valadão colocou para fazer a consultoria da igreja. Não trabalhava como pastor, né? Lá no escritório. Ah, isso que eu amo fazer. Eu não quero ser pastor, eu não sou capaz. Ele dizia no coração dele. Deus viu o coração do homem. Sabe o que Deus fez? Ele pediu as contas da empresa dele. E ele foi mandado para uma cidade desse tamanho, lá em Minas. A mulher grávida, de quase 9 meses, não tinha hospital lá. A igreja, maior problema. E ele assumiu aquela igreja sozinho, sem o pai, sem a mãe, sem ninguém conhecido. Aí esse dia encontrei com ele, gordinho, a igreja prosperando. Falei: tá vendo? Você não queria, você não acreditou no teu chamado. Deus te enfiou lá longe de todo mundo para mostrar para você que foi Ele que te ungiu. E hoje Deus tem abençoado. Ele saiu do seu emprego de consultoria como se fosse 20 mil que ele ganhasse. Hoje ele ganha 4. Olha a diferença. Mas porque ele estava com o coração disposto agora a obedecer a Deus. E muitas vezes o líder, ele tem que fazer algum sacrifício. Deus exige de nós sacrifício. Eu acho difícil você ser líder e se jogar inteiramente nas mãos do Senhor e dividir o teu chamado com o teu emprego. Segura aí, viu? Ah, mas eu quero ter dinheiro para me abençoar o ministério. Eu não quero viver no ministério. Não, comigo não. Comigo é diferente. Deus me quer para eu ganhar bem, para eu abençoar o ministério, porque eu trabalho à noite. Queridos, a pastora Helena era apaixonada para ser professora. Meu sonho desde criança. Quando eu realizei meu sonho, foi dando aula para deficiente mental, para autista. Chorava. Dava aula no estado, dava aula na prefeitura, chorava, porque o meu sonho eu realizei. Quando eu era criança, sabe o que eu fazia? Morava lá no interiorzão de Minas, não tinha louça. Não tinha louça. Então minha mãe comprou uma folha de zinco
colocou na parede e me deu carvão. E eu ficava, tudo que eu aprendia na escola, eu dava aula para as abóboras do meu pai, para as lata velha, sabe? As cadeiras, punha tudo assim, igual nós estávamos. E tudo que eu aprendia na escola, eu dava aula para as abóboras. As abóboras ficaram assim, inteligentíssimas. A minha infância foi assim, eu não brincava, eu ficava dando aula. Então, quando eu realizei o meu sonho, aí as professoras brincam, não, porque tem que fazer greve para o salário aumentar. Não quero saber de salário, eu quero saber que eu estou realizando o meu sonho. Tão feliz, queridos. Dei aula há 4 anos. Aí o pastor até no caso sofreu acidente, não era pastor, era irmão do caso. Não era nem irmão, nem pastora. Eu não era crente ainda, agora, volta aqui o passado. Eu não era crente. Foi quando ele sofreu um acidente e ali morreram na Santa Casa de Santos, todo queimado, dos pés à cabeça. Ele se converteu, uma mulher analfabeta. Olha como Deus usa quem ele quer, como ele quer. Não diga a você que você não tem capacidade, que você não pode. Aquela mulher era cheia, era uma antiga macumbeira, fazia macumba na praia, se converteu. Ela ia para o hospital, para presídio, ganhou dezenas e dezenas de vidas para o Senhor Jesus. Ela não só ganhava, mas ela cuidava. Então, às vezes aí na minha casa eu tocava ela de casa, vai embora, sai daqui, não quero crente na minha casa. No dia seguinte ela ia lá. Um dia chegou para mim, apontou o dedo no meu nariz. Olha, tem mulher que é empecilho na vida do marido. Você está sendo empecilho, Deus manda dizer. Porque tem uma obra na vida do teu marido e você não gosta de crente. E eu quase bati nela. Bati a porta na cara dela, vai embora, sai daqui. E olha que ela já tinha falado de Jesus. Ele já tinha chorado, aceitado Jesus. E Deus já estava fazendo milagre. O homem que ia ficar internado 3 anos, ficou 3 meses. Fez 21 operação. O homem que ia ficar cego, defeituoso, porque ele queimou tudo, cabelo, rosto, perna, tudo tampado, tudo. Só conheci meu marido por causa da aliança que ele, em vez de usar, que ele usava no pescoço, levava muito largo, ele emagreceu. Então ele tinha uma corrente ainda de pendurado no pescoço com crucifixo e com aliança. Só por isso nós reconhecemos ele. Porque ele tinha 24 anos, ele parecia uma pessoa de 80 anos, inchado. Era branco, ficou preto, todo queimado, todo queimado. E ali, ele teve uma experiência, e depois eu tive, que eu não vou contar, porque é muito grande. Eu tive uma experiência com Deus assim, tremenda, né? E fomos trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, depois assim, de muito apanhar, né? Eu quero Jesus, eu quero, mas queria ser católica. Quero ser católica, católica roxa. Por que você é crente, tudo analfabeto, tudo burro? E naquela época, querido, crente não estudava. Há 30 anos atrás, crente não fazia faculdade. Você lembra? Tem alguém do meu tempo? Parece que eu tenho 15 anos. Mas naquela época, há 30 anos atrás, dificilmente você via um crente estudando, fazendo faculdade. Né? Bem pobre morava longe. Entendeu? E aí eu achava que todo mundo era burro. Quem sou eu mesmo? Quem somos nós, né? Pois Deus usou essa irmãzinha para ganhar meu marido analfabeto, cheio da glória de Deus. Ela chegou perto dele e começou a cantar um hino. E ele já visto os amigos, tudo morreu. O motorista foi partido no meio. O rapazinho que estava do lado dele ficou de tição, né? E não morreu, sobreviveram 3, morreram 8 na perua. Não morreu mais porque ele estava vivo e ele gritava: eu estou vivo, me tira daqui, porque bateram 300 carros. Sabe essa neblina que teve há pouco tempo? Foi ali na enxerga do Casqueiro. Foi maior do que essa. Ele apareceu até na Globo lá e falando, né, do acidente. Só que falou tanto de Jesus na Globo, cortou tudo. Né? Cortou tudo. Mas morreram 8 pessoas na perua que ele estava. E tiraram ele. E essa mulher, ele tinha chorado, ele viu todo mundo morrendo. Ele não conseguia derramar uma lágrima. 15 dias depois ela entrou no quarto, começou a cantar o hino, pegou o Salmo 23, mandou a enfermeira ler, e ela começou a recitar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, a palavra de Deus diz que entra com uma espada de 2 gumes, vai até o interior da alma e do espírito. E ali ele começou a chorar, aceitou Jesus.
Quando ela saiu do quarto, a gente tem uma intimidade linda, né? Nós cristãos. E ela, ai Senhor, ele vai morrer. Mas graças a Deus que ele te aceitou. Ela ouviu literalmente a voz do Senhor. Filha, ele não vai morrer. Ele vai ser os pregadores. 3 vezes ela ouviu a voz de Deus. Um ano depois, o pastor Antônio Carlos já estava estudando na Faculdade Batista. E já estava abrindo uma escola teológica em Santos. Já era professor de grego. 3 anos ele já era pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Quem faz isso? Deus. E eu do lado dele, companheiro, né? Lá. Aí ele falou, a Tatiana nasceu, minha primeira filha, chorava dia e noite. Estava grávida dela. O médico dizia, vai ficar cega, vai perder o pé, vai ficar defeituoso. E a Tatiana pulava na barriga, né? Falei, Deus guarda essa criança que possa nascer perfeita. Nasceu perfeitíssima, linda, né, pastora Deise? Minha filha é linda, inteligentíssima. Não ficou sequela, mas chorava dia e noite. E aí ele falou, você não vai voltar a trabalhar. Falei, claro que eu vou. Você não vai. Vou, não vai. E começa a teimar. A Bíblia diz que a mulher tem que ser o quê? Submissa. Aí, queridos, eu comecei a ficar morrendo espiritualmente. Senhor, por que estou assim? Porque você não obedece teu marido. Eu estou usando a boca do teu marido para falar para você deixar tudo. Você lembra do Nelson Neto quando se converteu? Lembra daquela música que ele gravou? Acho que ele gravou só para Deus falar comigo. Eu era criança de creche sem ter carinho. Alguém lembra dessa música? Do Nelson Neto? Quando eu ouvi essa música, Deus falou, vai para as favelas, vai para os orfanatos e vai para a creche. Falar do meu amor. Eu parado. Vou largar meus 6 mil hoje, como se fosse hoje, jogar fora. Vai. Queridos, eu fui. Coração de esposo. Antigamente não, chegava lá no colégio de freira, na casa da criança, orfanato de freira. Chegava lá, apresentava o material da PEC, nem tinha feito curso da PEC, nem sabia o que tinha que fazer. Eu achei na livraria, comprei e fui. Sabe? E chegava lá, as freiras deixaram entrar. Eu dava aula para todas as salas, falando de Jesus. Peguei todos os orfanatos de Santos. Fui para Febem, lá na Praia Grande, um lugar chamado Praia das Vacas. Quando nós chegávamos, os líderes enfiavam as crianças dentro do ônibus para não deixar assistir a nossa aula, porque lá dentro do ônibus ele dava droga para as crianças. Estava ensinando as crianças a serem drogadas, e a gente chegava lá, falava o amor de Deus. Depois pegamos todas as escolas quase de Santos, São Vicente e Cubatão, e Guarujá. Chegamos a pegar 6 mil crianças. Deus foi me dando pessoas, eu sempre fui assim de unidade, eu ia conhecer, você é crente? Então vamos fazer um trabalho. Deus, quem ouviu falar do pastor Bernardo Johnson? Eu. Missionário americano. Eu descobri que lá em Campinas eles tinham bem, e que eles davam material que tem para as escolas. Nós ganhávamos bíblias visualizadas e todos os corinhos, todos os versículos prontos. Não sei como eu descobri, Deus preparou. E eu preparava professores, chegamos a trabalhar com quase 50 mulheres voluntárias indo nas escolas. Será que se eu trabalhasse, eu conseguiria fazer isso? Não. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, né? É um chamado especial de Deus. Coração disposto. Aí começou o quê? O pastor Antônio Carlos saiu do hospital, foi aposentado na época, era isso, depois na justiça, e tinha uma empresa de pinturas, de prédio, apartamento, mais de 30 funcionários. Deus falou para ele, acaba com tudo. Vai estudar em São Paulo, vai para os hospitais. O pastor Antônio Carlos não era pastor ainda. Deixou tudo, acabou com a empresa, não sou pastor doido, era sócio dele. Tá, não quero saber, vou trabalhar só para Jesus. Começou o tempo de provação de vaca magra. Quem já passou pelo tempo de vaca magra? Coisa linda. Foram os melhores anos da minha vida, querida, de vaca magra, sabia? Foi os anos, 5 anos. Eu falei assim, eu não troco esses 5 anos por nada desse mundo. Glória a Deus. Foram os anos que eu conheci o Deus que eu servi. Amém. Que eu conheci o amor de Deus. Que eu conheci Deus
E aí, queridos, ele chorava e eu ia com eles para ferver, eu ia com eles para orfanato, carregava eles. Hoje o meu filho prega o que ele ouviu o pai e a mãe pregar quando era criança. Hoje meu filho é uma bênção na mão do Senhor, minha filha é uma bênção, porque eles viveram conosco, eles experimentaram conosco o cuidado de Deus, o amor de Deus. Eu era metido. Eu tinha tanto creme, eu tinha cuidado das minhas pernas, eu fui Miss Cubatão, sabia? Vivia nos desfiles de Miss, não vou pra ninguém, só vou mostrar quem eu era. Eu era bonitinha assim, umas pernas bonitas, e eu cuidando dessas pernas. Quando eu fazia faculdade, eu ia com short curtinho, hein? Olha lá. Chavalinho dos homens olhar minhas pernas. Sendo usado, né? Pelo diabo para desejar, fazer o homem desejar. E Deus precisava me quebrar. E Deus me quebrou. Quando eu me converti, fiquei tão apaixonado por Jesus, com o coração disposto a fazer tudo o que ele queria. Me converti na Assembleia de Deus, na época era bem rígido. Aí tem aquelas irmãzinhas do Evangelho do não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode cortar cabelo, não pode raspar perna, não pode raspar tecidos. Não pode arrumar a sobrancelha. Não pode usar calça. E eu lá na janela da minha casa, porque eu me converti assim, fui para a igreja para não deixar ele ser crente. Ele foi na igreja 3 vezes. Na terceira vez eu falei, eu vou, se você ser crente, tá aqui, roupa na boca, eu separo de você. Quando teve o apelo, ele lembrou que Deus tinha falado com ele a última oportunidade. Aí ele levantou, o pastor tinha acabado o apelo, o pastor levantou, ele usava um óculos assim de grau escuro, contou para o meu marido, é a última oportunidade que Deus está te dando. Eita. Meu marido levantou e foi embora, quer separar? Separa, ó. Sabe o que Deus fez? Eu era temente a Deus. No ano novo, eu estava no quintal da minha mãe, olhando para o céu, falei, Deus, mostra o caminho. Mas Deus, ele é tão lindo, que eu levantei para ir embora. Catei a minha filha. Quando eu estou aqui, eu joguei a minha filha no colo de uma mulher e uma mão foi me empurrando, me empurrando. Eu dobrei o joelho junto com meu marido, eu gritava, porque eu não queria ser crente, mas eu queria servir a Deus. E Deus conhece o coração. Eu não queria ser crente, mas eu queria servir a Deus. Falei, Deus, eu estou aqui disposta a te servir. Fui para o padre, o que eu posso fazer para Deus? O padre falou, não tem nada sem fazer, que agora é final de ano. Deus, quando eu dobrei o joelho, Deus falou, usou a voz do pastor, que a gente não convence, você não entende nada, você vira criança. Se eu escutasse uma outra voz, eu ia ficar assustada. É como se fosse a voz do pastor, mas ninguém escutou, só eu. É aqui que eu quero você. Eu tenho uma obra contigo e com teu marido. Eu chorei, mas no dia seguinte eu olhava lá e jogava, não posso usar calça comprida, posso. Aí comecei a ficar triste. Fui para a vigília. Cheguei na vigília, sabe quando Deus fala lá? Mulher! Eis que eu tenho feito tanto por ti, e a vaidade tem te impedido de me seguir. Quando você descobre que Deus está bravo com você, se eu pudesse comer terra, eu comia terra. Botei a cara no chão. Perdoa. Fiquei fanática. A minha Zaxila ainda dava aula na época. Eu cheguei na escola, foi um escândalo. Um escândalo. Parecia uma floresta minha. As minhas pernas eram igual de ônibus, eu só usava meia fina no verão de 40 graus. E se alguém no ponto do ônibus olhasse para mim, para minhas pernas e risse, eu brigava. Então eu fiquei, mas era Deus me quebrando. Deus precisava quebrar aquela Helena metida, orgulhosa, soberba, que usava seu corpo para fazer. Eu não era prostituta, eu era direitinha. Casei virgem, mas aí Deus me mudou radical. Foi aí que Deus falou, deixa tudo, marido deixa tudo, esposa deixa tudo, vai ver o salário é assim. Aí, queridos, eu fui viver assim, aprender de Deus o carinho, o cuidado. 5 anos de vaca magros do Ricardo. A primeira experiência com Deus, ele fazia faculdade em São Paulo, pregava 8 conduções, 4 para ir, 4 para voltar. E saía 2 horas de casa e voltava 2 horas da manhã sem ter dinheiro para comprar um lanche lá na Faculdade Batista. E eu um dia fui com ele comprar roupa para o meu filho. E que tinha crescido, meu bebê cresce, roupa de frio, não tinha roupa de frio. Aí ele foi no banco, não tem.
Entende? Mas se chega do primeiro amor, coração disposto a enfrentar qualquer coisa para agradar a Deus, não era líder, né? E aí, queridos, eu chego em casa, Deus falou, vai para o ciclo de oração. Deus usou uma mulher e falou assim, não se preocupe com quem comer, com quem vestir, que Deus cuidará de vós. Foi a primeira experiência que eu tive, depois que eu renunciei, que eu obedeci a voz de Deus. Cheguei em casa, o telefone toca. E a minha família não podia saber, porque ela achava que eu tinha ficado louca. Fui a primeira crente a entrar na minha família de gerações e gerações. O telefone toca. Ah, eu comprei isso, comprei aquilo. Meus filhos ficaram vestidos com roupa de marca. Aí passaram-se o tempo, Felipe tinha 4 anos. Ele abriu a geladeira um dia também, nessa casa não tem nada. Pô, só tinha água. Não, Deus. Não é isso que a tua palavra diz. Tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. Por favor, a partir de hoje não quero ver mais, pelo menos uma bolachinha para o meu filho, não água. Querido, Deus usou aquela geladeira, abasteceu aquela geladeira. Tinha um irmão, que era irmão do meu cunhado, tinha barco de peixe, era tonelada de peixe que chegava em casa, acredita? Tinha um irmão que nem conhecia, ele não era pastor, meu marido estava na feira, barraca de batata. Pastor, olha, Deus mandou trazer um saco de batata. Eu morava no 3º andar, ele subiu com o saco de batata. Eu não podia comer sem carne, eu tomei nojo de carne. Era batata no almoço, batata no jantar, batata frita, batata assada, purê de batata. Eu amei batata e continuo amando batata. Porque foi o cuidado de Deus. Aleluia! Coração disposto a obedecer. Aleluia. Foi um período de 5 anos que hoje é a base para o nosso ministério. Porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu reclamei de Deus. Eu me lembro de dia que eu falei, Jesus, pelo menos uma bolacha. Chegou uma irmã na minha casa, a gente já tinha perto do Instituto Bíblico. Eu ia de ônibus, meu marido teve que vender carro, vender tudo, porque ele não podia mais dirigir na época, né? E eu ia de ônibus para o Instituto Bíblico. Eu levava esse bujão de suco, e eu levava forma de bolo, e carregava os 2 comigo para vender, para comprar giz, porque a igreja nem giz dava, nem caderneta dava, para sustentar a faculdade, pelo menos para ela ficar de pé. A faculdade era o Instituto Bíblico. Mas ali, chegou uma irmã e falou, Helena, tu quer vender roupa? Eu sou turca. Turco vende tudo, né? Falei, eu quero. Então eu vou te levar em São Paulo. Levou em São Paulo e eu comprei 2 sacolas de roupa, porque eu fazia o meu horário, né? 2 sacolas de roupa. Cheguei em casa, para lá, viva a palavra, usa a palavra. Peguei a sacola lá, Deuteronômio 28, quem lembra? Vou abençoar, se você for fiel e obedecer, aonde você colocar as suas mãos, eu vou te abençoar, vou te fazer prosperar. Entendeu? Eu creio. Então, e essa sacola de roupa aqui, eu vou encher meu armário de compra. Queridos, em uma semana eu vendi 4 sacolas de roupa. Eu fui no Carrefour, tinha inaugurado o Carrefour lá em São Vicente, mas eu enchi os meus armários. Enchi. E Deus prosperou. Então, muitas vezes Deus te dá estratégia. É verdade. Para que você possa ajudar também. Amém. Mas você tem que ter um coração disposto. Disposto a obedecer. E disposto a passar pela prova. Não quero você que às vezes eu vou correr atrás de você sem você ser aprovado por Deus. Sabe quantos anos? E eu fui assim, a cada dia. Essa foi a prova crítica de 5 anos. De vaca magra, depois meu marido fez livros, escreveu livros, né? E foram experiências em cima de experiências. 33 anos. Hoje, fiz um aniversário em agosto, eu não gosto de aniversário, de culto, disso. Aquele dia Deus falou, faça. Eu fiz a tarde, chamei tudo quanto é mulher que podia ir, porque Deus falou assim, faça discípulos. Sabe quantos anos você tem que plantar? Eu falei, 33. O que está acontecendo com você agora? Eu falei, as bênçãos estão correndo. Sabe o que é correr? Se anda e as bênçãos veio, ah, Deus, está correndo. E Deus falou, hoje não se acha mais pessoas dispostas a me obedecer. Faça discípulo. O povo hoje quer me dar, e não tem dado para mim. Ah, eu fiz meu aniversário, as mulheres que foram ouviram, né? Ouviram eu falar, tem que dar, tem que sacrificar, tem que ter experiência com Deus, tem que passar pela prova e ser aprovado. 33 anos é muito tempo, mas em nenhum momento desses 33 anos
eu me arrependi de ter deixado aquilo que eu mais amava, que era dar aula. Hoje eu dou aula na faculdade de teologia. Dei aula há muitos anos no orfanato, tudo voluntário, né? Mas Deus é tremendo, Ele é fiel. Então você tem que estar com o coração disposto para obedecer a Deus e ouvir o chamado de Deus. E muitas vezes você não tem disposição, então você tem que orar assim, que eu até anotei aqui, olha que oração interessante. Devemos orar a Deus para que Ele possa nos dar um coração disposto para servi-lo com motivação certa, né? Então, dizer assim, Senhor, me dê a vontade de ter disposição. Porque às vezes você não tem disposição para ver, então me dá vontade, Senhor, para eu ter essa disposição. A outra oração, Senhor, dê-me a vontade de ter disposição, porque eu não estou disposta a ter disposição. Não é diferente? A primeira, você tem vontade, que Deus olha para você ter disposição. Agora, eu não quero ter disposição, porque eu não quero fazer isso. Então, me dá vontade para eu querer, Senhor. Porque eu preciso ter disposição. O líder, ele tem que ter disposição para obedecer a Deus. Amém. Para ouvir a voz de Deus. Se a Rita não tivesse tido disposição para ouvir o chamado de Deus e começar esse trabalho que ela não sabia como ia ser, de mulheres saradas, hoje nós não estaríamos aqui. É verdade. Há 5 anos atrás, mais ou menos, estava na minha casa, e Deus falou muito comigo, mas é um diálogo, que ele nunca ouvia a voz de Deus, só naquele dia, mas era a voz do pastor, para eu não assustar, né, na minha conversão. Mas Deus mantém um diálogo muito grande comigo aqui no meu coração. Eu ouvi dizer que o vereador de São Vicente falou que o Centro de Convenções de São Vicente estava à disposição dos evangélicos, e que os evangélicos não estavam usando. Falei, legal, eu vou fazer um encontro de mulheres da vida nova lá. Tremendo, né? E fui deitar. 3 horas da manhã, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Filha, você vai fazer um encontro de mulheres apaixonadas por mim. Ai, que bom, Deus, não vai. Eu quero que você faça. Ele deu toda a estratégia. Só que é mulheres apaixonadas. Não é mulher da vida nova só. São as mulheres que são apaixonadas. E eu não quero placa de igreja, não. Deus falou, eu falei, mas Deus, assim, a gente faz uma camiseta, coloca aqui, cada um coloca a sua igreja. Eu já não te disse, filho. Eu não quero placa de igreja. Eu quero que você reúne as mulheres apaixonadas. E fui me dando as estratégias. Não quero que convide pregador, nem pregadora, nem cantor famoso. Eu não quero que as pessoas vão lá para ver o homem. Eu quero que as pessoas vão lá para me ver. Olha como é que Deus pensa tudo isso aí. E Deus me deu uma frase que marcou o nosso ministério. Presença confirmada. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus falou, ele ficou uma semana dando as estratégias. Como seria, como não seria. E aí, a Helena doida, obedece mesmo a voz de Deus, disposta. Comecei a falar para todo mundo. Telefonei para um, olha, nós vamos fazer, pá. Sabe quantas pessoas Deus falou que ia fazer um coral de mulheres? 1000 vozes. Meu marido, peraí. Tu não fala bem essas coisas. Porque depois não vai acontecer, tu vai ficar envergonhada. Não fala. Fala que Deus deu um coral. Mas não fala. Eu falei, mas eu vou falar, porque Deus falou que Ele quer um coral de 1000 vozes. Aí ele dizia, eu já te falei, você toma cuidado. E vai eu correndo atrás das igrejas. E Deus tinha me dado assim no meu coração, plantado algumas igrejas. E eu fui atrás, eu conheço todo mundo da faculdade teológica que nós temos lá, quase toda a liderança de Santos passou pela nossa escola. Eu fui feliz, todo mundo vai atender, eu vi legal. E telefonava, e aí eu atendia, e mandava eu ligar, e depois eu vou te ligar, e nunca me atendia, o bobo, eu não entendi que ela estava correndo de mim, que ela não queria, né? E aí fui atrás de uma, de outra, daquela alegria, porque eu sou sanguínea, você não vem entender, né? E sanguíneo, quando Deus fala, Ele conta para todo mundo, Ele acredita em todo mundo, e pá, e fui, queridos. Aí sabe o que aconteceu? As irmãs, eu tenho um grupo de intercessora ali tremendo, de pastoras que intercedem por mim e líderes. Estavam intercedendo.
E Deus disse para um assim: fale para Helena não se assustar e entristecer seu coração, porque eu vou tocar a buzina e vou convocar essas mulheres. E conforme ela orava, com a própria boca dela, ela fazia o sinal de buzina. Eu não estava presente, mas vieram me contar. Eu não entendia por que Deus só falou isso. Aí eu comecei a entender. Começaram todo mundo as igrejas grandes me empurrar. Não quero, não posso. Outras nem davam resposta. Aí Deus começou a levantar pastoras, igrejas bem pequenas. A pastora Ana Mendonça soube pela faculdade que a filha dela estuda comigo, veio falar comigo toda a noite: pastora, a mesma visão que Deus me deu, estou junto. De repente aparece outra pastora, né? Você foi no segundo, né? E daqui a pouco veio a pastora dele já no segundo EMAD. No primeiro EMAD, nós pensávamos que ia vir, né? E eu falava para ela: ensaia essa música lá na sua igreja e depois a gente vai fazer um grande coral. Sabe quantas pessoas tinham no primeiro EMAD? 2.500 mulheres. Sem aprovação da liderança. Deus tocou a buzina e convocou as mulheres. A gente tem um programa de televisão, fazia propaganda na televisão. É um tal de gente pela internet. O segundo já não está voltando. Falei, todo mundo volta a fazer o que fizeram no primeiro. Pela internet, convidando 2.500 mulheres adorando ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Esse vereador, ele deu todo o som de graça. Ele deu toda a estrutura para nós. Ele deu aqueles cartazes lambe-lambe nos postes de toda a Baixada Santista. Presença confirmada. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha nome de cantor, de pregador. Uma coisa que Deus não quer nesse evento é que ninguém apareça. Nesse último evento, eu estava olhando na fita, tem uma pessoa que cantou sozinha. Porque os 3 primeiros dizem não. A gente vê a diferença. Ela é ungida, tem uma voz ungida, mas na fita você vê a diferença. Deus não quer nada sozinho, Deus quer todo mundo em grupo. Tá? Deus não quer que convide pregador. Vou até orar para esse pregador que a gente está falando, porque Deus quer que você vá lá para adorá-lo e para conhecer. E nós vamos ter talvez minha vida esperando resposta. E aí, sobrou dinheiro, coração disposto. Fiz. Sobrou dinheiro da camiseta, porque a igreja não manda dinheiro. Nem a nossa igreja deu dinheiro. Com a venda de camisetas no primeiro EMAD, com a cantina, nós conseguimos, na época, parece que foi 7 mil livre, né? Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sabia o que fazer, porque não era meu, não era da minha igreja. Aí o pastor estava lá construindo em Vicente Carvalho, um lugar bem pobre, em Santa Cruz Navegantes. E eu emprestei o dinheiro para o pastor e falei: no final do ano você me devolve, porque nós vamos ter o EMAD. Eu não sabia o que fazer. Do segundo EMAD em diante, Deus começou a dar direção. Então todo o dinheiro do primeiro e do segundo, nós começamos a enviar para missionários. E nós enviamos esse último EMAD de 10 mil reais, o pastor Edson Teixeira comprar colchão. Ele está indo agora, deve estar saindo hoje. O Haiti, nós mandamos dinheiro ano passado para ele, para Guiné-Bissau, para Senegal, e para comprar colchão para as crianças. Lá tem 5 orfanatos e as crianças dormem no chão. O EMAD está lá no Haiti comprando colchão. Glória a Deus! Deus está levando uma pastora nossa que faz parte do EMAD, que fez aquela peça que foi à noiva. Está indo lá para o Haiti para comprar colchão para os orfanatos. Glória a Deus! É o coração disposto. Pensa que foi fácil? Entrei em muita guerra, muita barreira. Uma das barreiras, os pastores iam na igreja: vai nada, você vai participar disso? O pastor Antônio Carlos quer ficar conhecido, ser candidato a deputado federal. Meu marido, eu vou candidatar a ser, sim, sempre pastor, para cuidar das ovelhas. Política jamais. Então foi muita luta, muita guerra, mas Deus foi fiel para conosco. Glória a Deus. E a gente vê que quando você tem um coração disposto, vamos ver 1 Pedro 5,2, o que a Bíblia diz. Tudo que você for fazer para Deus, querido, você faça com o coração. Pastor Adeide procura para mim Colossenses 3, 23 e 24. É um estudo aqui, né, que nós estamos fazendo. Então vamos lá. 1 Pedro 5,2.
Pode. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Glória a Deus. Tá vendo? Nós temos que apacentar com amor. A Rita ontem falou muita coisa sobre isso, né? Eu acho um absurdo, eu vou aproveitar agora para falar, eu acho um absurdo o preço que cantores e pregadores estão cobrando agora para ir às igrejas. E nós temos que acabar com todas as igrejas, toda a liderança, sabe, lutar contra isso. Não convido, no meu evento, eu não convido ninguém que eu tenho que pagar. Até na tarde do clamor, primeiro eu dava 50, 100, aí eu comecei a observar, a pessoa vai se acostumar. Aí muitas vezes ela vai pregar, não porque ela vai pregar, porque ela está pensando naquele dinheiro que dá para fazer unha, cabelo, cortei tudo, só dou a gasolina. Só quando Deus fala assim, abençoa, aí você abençoa. Não podemos fazer nada pensando em lucro. Apacentar as ovelhas do Senhor, sabendo que se uma ovelha se perder por falta de cuidado do líder, nós vamos ter que dar conta a Deus. É verdade. Com o coração disposto a se sacrificar. Se tiver que ficar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aconselhando, você vai ficar. Aqui é a Patrícia, né, Patrícia? Quantas vezes eu fiquei com você até 3 horas da manhã? Hoje a Patrícia é uma pastora. Entendeu, querido? Você tem que ter o coração disposto de cuidar das ovelhas. As ovelhas vêm todas cheias de carrapicho, cheias de ferida, cheias de traumas, cheias de complexo. E nós, como líder, temos que nos sacrificar muitas vezes. O telefone toca, pastora, pelo amor de Deus, vem aqui. Você tem que ir, querido. É uma ovelha que está precisando. É uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus. Você tem que estar com o coração disposto para apacentar, para cuidar das ovelhas do Senhor, que é especial. É um tesouro que Deus colocou na sua mão. Aleluia. Sabe? E esse tesouro, nós vamos ter que dar conta para Deus. Se você perder esse tesouro por falta de cuidado, a Bíblia diz que o sangue daquela ovelha vai pesar sobre você, sabia disso? É verdade. Mesmo as mais chatas, as mais complicadas, você quer correr dela, sabe? Você olha ali, vou passar por aqui, e ela vem por aqui atrás de você. Ai, Marcinha, querida, o que você quer? Eu tô falando aqui, ó. Sabe? É assim, porque todos nós somos especiais de Deus. É uma alma que vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não é verdade? Acha Colossenses aí desse, já achou, né? Ela já achou. Se quiserem, façam toda oração como para o Senhor e não para os homens. Fazer de todo o coração, como para o Senhor. Então, coração disposto, fazer por amor, eu faço por amor. Eu estou cuidando de um casal lá, que o marido traiu a mulher, e a mulher ficou com o coração tão endurecido que ela não quer saber de nada, não queria, porque através de um louvor, Deus quebrou o coração dela. E ela, pastora, desculpa, eu não quero dar trabalho. Eu falei, que filha, não é trabalho, para mim é um prazer ajudar você a se levantar, ajudar você a perdoar, ajudar você a salvar a sua família. Você tem que fazer por amor, por amor a Deus. Quando você vê uma família que estava sendo destruída por causa do pecado e adultério, e depois você vê que através do cuidado, da palavra de Deus, Deus faz com que aquela pessoa perdoe e aquele casamento volta a ser abençoado e a família não fracassou. Não existe prazer maior do que esse. Você vê uma vida transformada. Amém. Uma mulher prostituta, um viciado chegar na igreja e te dar aquele trabalho, mas você tem amor, você tem carinho, você tem disposição, e depois você olha aquele homem, seu pregador, que a mulher, seu não tem coisa melhor do que isso. Não tem recompensa maior do que essa. E Deus te chamou para você ter um coração disposto a amar. Não é amar os ricos, não. Tem gente que só ama rico. Você pode amar os ricos, mas você pode amar, você tem que amar o pobre. Amém. Você tem que amar aquele que é um carrapicho, sabe? Você tem que amar. A mulher que me ganhou para Jesus, ela parecia assim, um grude, ela grudava na gente
Ela só nos soltou quando nos viu vir. E eu sou grudada assim também. Eu só solto quando vejo. Agora a igreja vai crescendo e você não tem muita condição de ficar grudado. Mas eu tento pôr um líder que tem amor, disposto a grudar na ovelhinha para não deixar ela se perder. Nós temos que grudar, principalmente aquela ovelhinha doente, aquela que Deus vai curar e vai usar depois. Amém? Coração disposto. Segundo, característica de um líder que não perdeu a essência do verdadeiro adorador. Coração disposto, segundo, coração reavivado. Olha o que Paulo diz aqui para Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Timóteo devia estar, coitadinho de Timóteo. Segundo a história, Timóteo deveria ter de 14 a 16 anos, quando ele foi dirigir uma igreja. O meu filho, com 18 anos, teve que dirigir igreja, porque ele já pastor. E a igreja cresceu. E Timóteo tinha na faixa de 14 a 16 anos, quando Paulo deixou Timóteo ali naquela cidade. Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo. Quem pode ler para mim? Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar... Não, é 1,6. É. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Olha aqui, diz assim, olha. Por essa razão te admoesto que reavives, quer dizer, reacenda a chama, mantendo essa chama queimando no seu coração, o dom que está em ti por imposição. Eu estou aqui completando um pouco aquilo que ele falou. Estou traduzindo essas palavras difíceis, né? O dom de Deus que é em ti por imposição das minhas mãos com os presbíteros na tua ordenação. Paulo viu que Timóteo estava começando, é tanta luta, Paulo, não aguento, eu vou desistir. Não, Timóteo, reavives a chama que um dia Deus colocou no teu coração. Quem de vez em quando sente que essa chama está indo embora? Levanta a mão. Vocês se esperam. Uma vez, eu estava conversando também, eu levantei a mão, porque às vezes, se não tomar cuidado, essa chama se apaga. Eu estive conversando com uma pastora, e ela falou uma palavra também, essa palavra me tocou, ela disse assim, são cruéis. Aquilo me tocou. Como? E é verdade. Às vezes você faz, e daqui a pouco, tudo aquilo que você fez, a pessoa não leva em conta por causa, às vezes, do dia que você não pôde atender. A semana não pôde atender a outra no telefone, a mulher detonou, acabou com ela. Ela estava tão machucada, ela quase desistiu. Eu disse, não desista. Quando você vê que você está desanimando no seu chamado, você está perdendo a disposição, faça como Paulo disse, Timóteo, reavive a chama que um dia Deus plantou no teu coração. Então, tem um coração reavivado. Reaviva o chamado que Deus deu para você. Tenha comunhão com Deus, tenha experiência. O líder, ele tem que ter experiência com Deus, senão ele não permanece. Sabe por quê? Porque nós somos linha de frente da batalha. O soldado, quando está em linha de frente, é o que mais é atacado e morre. Muitas vezes, quando vai na guerra, aquela linha de frente, são os primeiros a morrer. E o diabo, ele quer atacar aquele que está na linha de frente. Ele quer atacar a família daquele que está em linha de frente. E se você tem um coração avivado, reavivado, o Espírito Santo revela para você aonde é que o diabo está atacando na sua casa. Você não viu ontem com a irmã? Ela estava no presídio, Deus mandou orar para a filha por estrupo. E a filha ia encontrar com o rapaz pela internet, que talvez até a matasse. E Deus não deixou. Peça para Deus, reaviva, porque a pior coisa é você servir a Deus sem sentir a presença de Deus. É você liderar o trabalho. Como a Rita diz da irmã que estava lá, hoje eu não devia estar aqui no vigília. Queridos, coração reavivado, cheio de amor por Deus. Que teu dom que Deus te deu? Você enterrou?
Paulo disse para Timóteo, avive o pão que Deus te deu. Deus tem nos dado os dons, Deus tem nos capacitado, né? Timóteo estava ficando com medo, cansado, inseguro do seu chamado. Já passou isso com você? Você já foi insegura do seu chamado? Você já teve medo? Já cansou? Chega, não quero mais. Quantas vezes a gente fala? Não quero mais. Reavive o teu chamado. Deus não disse que ia ser fácil, não. O povo está pregando o evangelho, ele vem para ficar rico, vem para ter torneira de ouro nas casas, caminhando, avião. Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, nós vamos vencer, querido. Reaviva a chama que Deus colocou no teu coração. Amém, Deus. 33 anos de crente, muita experiência. Um dia que eu estava assim, então, cara, perigo quando você faz teologia, você não é humilde. Sabe? Eu fiz teologia, e aí eu chegava na igreja, esse aqui não está pregando homilética. Esse aqui é o contrário. Eu comecei a perceber que eu estava morrendo espiritualmente. E Deus disse para mim, isso que eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor. Falei, Deus, eu não quero analisar nada, Jesus. Eu quero chegar na igreja e ouvir a tua voz. E Deus trabalhou comigo. Eu falo isso com os alunos. Não pense em você que você não sabe nada. Deus usa o mais humilde, eu falo com os alunos, para falar com você. Aí, e era difícil eu ir para a escola dominical, lá no Casqueiro, que eu congregava em Santos, mas morava no Casqueiro. E os irmãos, quando viam chegar aqui a dar aula, ficavam tudo assim, não vou dar aula não. A professora está aqui. Eu falei, irmão, eu vim para aprender. E um dia Deus usou o irmão para dar aula, nós vai, nós vem. Mas querido, com nós vai, com nós vem. Mas ele teve tanta sabedoria que eu aprendi com aquele irmão na escola dominical que eu não aprendi na faculdade de teologia. Glória a Deus. Seja humilde na presença de Deus. Aleluia. Aprenda a aprender com os mais humildes. Esses mais humildes têm mais experiência com Deus que você muitas vezes. Sabe? Então, querida, busca de Deus. E Deus falou, sabe o que eu tenho contra você, Helena? Perdeu a chama do primeiro amor. Então, Senhor, reavive em mim a chama do primeiro amor. É a minha oração. Reavive em mim a chama do primeiro amor. E desse dia em diante, o fogo de Deus nunca parou. Deixa de ser líder frio. Deixa de ser líder que só fica observando os outros, com o dedinho apontando os outros. Aponta para você primeiro, Deus, o que está errado na minha vida. Eu quero mudar. Eu quero ser santa. Deus está precisando de mulheres que sejam santas, que se coloquem à disposição dele, que seja cheio do Espírito Santo de Deus. A gente está comentando da Igreja Mundial. Eu acho lindo o ministério, o dom que Deus deu para o apóstolo Valdomiro. E antes dele aparecer na televisão, eu já pedi para Deus, eu quero o dom de milagre, dom de maravilha. Eu quero, Deus, é o evangelho. O povo corria para ver Jesus no deserto. Por quê? Para ficar rico? Por causa dos milagres, dos sinais que acontecia na vida de Jesus. E tem que acontecer na nossa vida. Ontem, a irmã estava com a pressão alta, sei lá, dor de cabeça. A outra estava com dor na coluna. A outra estava o quê mesmo? Dá 3. Só de ar. Mas esse remedinho aqui é bom. Não precisa a gente vai falar, né? Você vai pensar, mas esse remedinho aqui, eu tenho remedinho na bolsa. Nós esquecemos do dom que Deus nos deu. A irmã orou e pôs as mãos, porque ela teve o dom de cura, Deus dá o dom que ele quer. Mas além do dom de cura, nós temos a ordem que Deus nos deu. Aquele que crê em mim, colocará a mão sobre os enfermos e serão curados. Amém. As 3, tá ruim, irmã? Tem falta de ar? Sarou a cabeça, irmã? Sarou a coluna, irmã? Aleluia. Simples. Teve estardalhaço? Precisou? Não. Palavra. Orou a palavra. E Deus curou. Amém. E por que a gente não faz isso na sua casa? Esquecendo, né? O novo convertido, quando não tem dinheiro, eu lembro que eu não tinha convênio médico. Qualquer coisa, oração. Aí depois você
ficou vendo médico? Ai, vou levar no médico. Um dia, o meu filho estava com uma febre, 38 graus de madrugada. Eu moro perto da BNCS portuguesa, eu morava. Levei meu filho, ele detesta injeção. Tinha 7 anos. E o médico falou, vai ter que dar uma injeção de bezetacil com a garganta dele. Eu não vou tomar injeção. Mãe, a senhora prega que Jesus cura, a senhora não acredita que a senhora prega. O medo dele era tão grande tomar injeção. Eu falei, é verdade, filho. Então, em nome de Jesus, sai toda a inflamação. E aí, filho, serei. Mas ele falou, sai mesmo. Ele sabe que até hoje ele desmaia. E a mulher dele foi ganhar neném, eu não acreditei que ele conseguiu ficar na sala de parto. Porque só cheiro de hospital ele desmaia. E toda vez que ele tomava injeção, ele desmaiava. Pois o medo foi tanto que ele acreditou na palavra. E ele ficou curado. Por que eu morei em casa? Por que eu levei para o hospital? Não que Deus não quer que você use os médicos. Claro, se a tua fé não alcança, tem os médicos. Mas por que nós não reavivamos o dom que Deus tem colocado sobre as nossas vidas? Quando é enfermo, expulsado, não, a pastora de libertação, eu detesto mexer com libertação. Mas tem hora que o demônio cai perto de mim e eu tenho que expulsar. Não é o dom que Deus deu para nós? Expulsarão demônios, e meu nome não é eu. E tinha um irmão que ele expulsava demônio e ficava, sai! E falava comigo, sai! Mas assim em cima do púlpito. Não é assim que se expulsa em meu nome, não é línguas estranhas. Não é sapatinho de fogo, é línguas estranhas. Vamos obedecer a palavra. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, serão curados e expulsarão demônios. E por que nós não temos usado? Estamos acomodados. Mas hoje Deus quer que você reavive. Por isso que Deus deu essas 3 perguntas. Ficar com dor, está sofrendo uma tarde com dor. Porque Deus precisava mostrar para nós que nós temos esse dom. Que nós temos essa autoridade. No nome de Jesus, não é você. Eu tenho uma missionária que eu vou precisar sentar com ela. Porque Deus tem usado ela muito. É muito simples ela. Mas é assim, quando alguém é curado, corta para a pastora, corta. Ai, mãe, então, a irmã orou por mim. Você viu, eu orei por ela, ela ficou curada. Eu orei porque ela tem toda vez, ela manda vir falar para mim. Eu orei. Não é você que orou, é Jesus que curou. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo ele vem assim, daqui a pouco a sobrebaeta no nosso coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. Deus te usa para a pessoa ser curada, ser liberta, mas a glória é de Deus. E hoje uma das armas que o diabo tem entrado dentro da igreja para destruir esses homens e mulheres usados por Deus é a idolatria. Você não pode aceitar a idolatria, ninguém te adorando, porque Deus te usa em profecia. Vamos todo mundo para a casa dela e manda uma palavra de Deus para mim aí, tem, e não tem invento para profecia. Achei disso, querido. Achei disso. Para de correr atrás de profecia. Deus, na hora que quiser falar com você, ele fala. Eu queria atrás, se o profeta estava eu lá. Nada se cumpriu. Porque eu estava correndo atrás. Deus usa a palavra, Deus usa um vaso dele. Sabe? Deus usa uma música. A minha filha foi curada de artrite reumatoide. Já tinha pego nos 2 joelhos, aqui, e estava pegando aqui. A minha filha estava com 30 anos, andava rastejando no chão. Como a filha. Sabe como ela foi curada? Através do louvor. Também ela era pastora dos jovens. Ela fez retiro com os jovens. Era um lugar que subia e descia. Ela não aguentava, arrastando o marido dela, levando. Nenhum momento ela deixou de ir na igreja. Nenhum momento ela deixou de fazer o trabalho dele. Muitas vezes ela estava sentada, se olhava assim, a Zélia falava, a pastora Zélia falava, olha a Tatiana, estava amarela, de tanta dor, branca. O semblante dela demonstrando quem tem, sabe a dor que é. E ela dirigindo um carro, estava nem com força para dirigir. Ela ouviu uma música do Barulho. Como é que é a música, você lembra? É de cura. E ela começou a chorar. E a semana toda, aquele louvor ela colocou no repeat na casa dela, tocava de noite. E através desse louvor, durante uma semana, a minha filha foi. E o diabo quis esconder. Sabe o que aconteceu?
Minha irmã chegou e falou assim: ai, Tatiana, eu vi na televisão que quem tem artrite reumatoide pode se aposentar, o INPS se aposenta. E ela tinha parado de trabalhar, mas ela tinha um registro na carteira dela, já paga o INPS um tempo. Aí ela marcou no INPS para fazer perícia. E ela deixou de tomar um remédio que não pode deixar de tomar um remédio fortíssimo. E ela deixou durante o remédio. Ela não viu que ela estava curada. O diabo é sujo. Ela não viu. Passou pelo médico, o médico olhou o joelho desinchado. Tudo desinchado. Você não tem, mas o laudo dizia. Marcou novamente mais um mês. Ficou sem tomar o remédio. Aí falou: uai, mãe, eu não estou tomando o remédio e não está inchando. Você viu como o diabo é? Ela tinha sido curada e a gente não tinha percebido. Foi quando Deus falou com ela: eu te curei, filha. Mãe, eu estou curada, mãe. Glória a Deus. E Jesus curou, já tinha curado 3 meses antes, ela não tinha percebido. Glória a Deus. Porque o diabo quer roubar a glória de Deus. É verdade. Glória de Deus. E de vez em quando parece que quer voltar, ela fala: não, Jesus já me curou. Joelho, você está curado aí, meu filho. Vai embora. Toda dor, toda enfermidade. Ele quer roubar, queridos, a glória de Deus. E nós temos que ter um coração reavivado para ouvir a voz de Deus e disposto para obedecer a Deus, né? Então, nós temos que parar de andar com as pessoas apáticas. Você já viu quando você anda com uma pessoa desanimada? Com a pessoa murmuradora? Meu Deus. Eu tive uma experiência esses dias. Tinha uma irmã que tinha mudado para perto da minha casa. Ah, pastora, que bom! Vou morar perto da senhora. Eu não dirijo, porque não é que eu tenho medo, eu não quero dirigir. Mas eu já orei, jejuei e não consegui. Fiz 21 aulas, você nem me deu o carro. Aí a irmã, mas eu vou te ensinar, mas sabe quando você não quer? Eu não quero. Aí a irmã: ai, vou morar perto de você para te levar para tudo quanto é lugar. Glória a Deus, porque eu preciso. Quantas vezes eu deixo de pregar? Porque o meu marido vai para uma igreja, minha filha para o outro, meu filho para o outro, e eu moro num lugar que é muito difícil, sabe? Não tem táxi, assim. É um bairro que fica entre Cubatão e Casqueiro e Santos. E não tem táxi, assim, para você pegar. Porque em Santos eu pego táxi para qualquer lugar, vou a pé, eu amo andar a pé. E aí, as irmãs, eu vou lá. Vamos andar, irmã? Vamos andar. De manhã lá tem um calçadão gostoso. Meu Deus, eu andei 3 dias com essa irmã. Lava a mão de todo mundo, até da própria filha. E queria me jogar contra as ovelhas da igreja. Eu comecei a chegar em casa, me sentir mal, sabe assim? E achar olhando para ela, eu falei: eu vou parar de andar com essa irmã já. Eu falei para ela: irmã, desse jeito mesmo eu vou para o inferno. Nem a tua filha, você bomba. Você fala mal de Deus e todo mundo. Vai olhar a vida dela, tá tudo querido assim, ó, a vida dela. Por causa da murmuração. E afeta você se você começar a andar com murmurador. Mas por exemplo, não é tão assim. Ai, dói aqui, dói acolá, mas doer tudo, você começa a sentir dor também. Sabe? Anda com pessoa melhor que você. Se você puder ajudá-la, mostra para ela o erro dela. Querido, o líder, ele não pode permitir murmuração. Não pode. E é terrível quando você sabe que alguém fala de você. Você sabe quem você é. Tem convicção. Eu tenho convicção de quem eu sou. Eu e Deus. Eu tenho convicção que eu procuro a cada dia me santificar. Mesmo assim, tem gente que fala mal de você. E a Bíblia diz que você tem que amar. Amar os seus amigos é maravilhoso, mas amar os seus inimigos é difícil. Mas você tem que amar e fechar a boca, não fermente mais. Porque o fermento, ele é terrível. Ele está atingindo um outro. A igreja, ela pode se acabar por causa do fermento. E o líder não pode botar fogo, ele tem que ser apaziguador. Falei certo? O líder tem que apaziguar, querido. O líder tem que falar alguma coisa, tem que fermentar mais, tem que botar fogo. O líder tem que apagar a fogueira, querido. E nós somos fracos. E nós erramos. E quando o Espírito Santo fala para você, você tem que ser humilde o suficiente para entender e reconhecer que você errou. Pedir perdão para Deus.
e mudar. Então a contenda, ela rouba de você a glória de Deus. Ela rouba de você o fogo do Espírito. É um demônio que veio para destruir. Você sabe que tem satanista dentro da igreja? Para destruir? Eu soube de um, era o melhor, estava do lado do pastor, era o melhor crente que o pastor tinha na igreja. Era o melhor crente. Tudo que o pastor pedia para ele fazer, ele fazia. Ele estava em tudo. E aquela igreja se acabou, ninguém entendia por quê. Ele escreveu na internet. Sabe por quê? Eu destruí a igreja. Sou satanista. Ele colocou uma escuta na mesa do pastor. E todo mundo que ia se aconselhar com o pastor, passava um dia, a igreja inteira sabia. E ninguém sabia como o pastor ia contar para todo mundo, e o pastor não contou. Depois que a igreja acabou, fechou, ele confessou que ele espalhava para a igreja toda. Às vezes você confia nas pessoas que estão do teu lado. E aquela pessoa não é um santo homem de Deus, é um satanista. Que está entrando dentro das igrejas para enfraquecer as igrejas e destruir a igreja. Verdade. Você que é líder, então, por isso que ontem nós falamos, o líder muitas vezes ele é só. Verdade. Você não pode contar a tua vida. Todos nós, né? Não temos umas briguinhas com o marido de vez em quando? Não é porque o marido é pastor que está tudo bem, de vez em quando tem umas briguinhas, né? Mas você pode contar para as ovelhas que você está chateado? Não. Que você está triste? Que você brigou com o marido? As ovelhas não vão entender. Que elas olham para você como referencial. Você pode contar para Jesus. Conta para Jesus. Pede perdão para o marido. Perdoa o marido. Que faça uma lua de mel maravilhosa. Aleluia. Meu Deus. Deus mandou para mim. Eu quero tomar. Minha água está quente. Me traga uma água, porque está aqui um negócio quente aqui, ó. Água morna, não. Sabe o que Deus está falando comigo aqui agora? Líder. Tem nome aí? Cansada, trabalha muito. Chega de noite, não quero. Estou cansada. Estou com dor de barriga. Estou com dor nas pernas. Estou com dor no peito. Estou com dor no braço. Você quer perder teu marido, querido? Quer, amigo? Seu marido é pastor, mas ele é homem. Verdade, Deus. Ele tem necessidade Aleluia. fisiológica. Seja uma mulher que ele não vai procurar, ele procurar fora. Segundo a palavra de Deus, né? Você vai ser. Segundo a palavra. Se uma outra história que nós fizemos retiro de mulheres aqui, ficamos a madrugada toda conversando. Isso é uma outra coisa para ser falado no outro dia. Mas seja apaixonada pelo seu marido. O amor sumiu, Deus tem poder de renovar. Amém. Glória a Deus. O desejo sexual foi embora, Deus tem poder de renovar. Às vezes você se acha muito santa, já chegou minha água aqui? Às vezes você se acha muito santa, e porque hoje eu estou jejuando. Eu conheço uma mulher que perdeu o marido, porque ela jejuava todo dia e não queria relação sexual com o marido. Queridos, o negócio é sério. O diabo está rugindo como um leão, querendo nos tragar. A Bíblia diz que nós não somos donas do nosso próprio corpo. Verdade. Você que é líder na igreja, que se envolve, mas tem que se envolver na sua casa, com seu marido, com seus filhos. Antes de ser líder na igreja, você é líder na sua casa. Amém. Então teu coração é avivado, cheio do amor de Deus. E avivado também pelo teu marido, amém? Amém. Glória a Deus. Isso foi um adendo aqui, tá? Vamos continuar. Um coração sensível e perdoador. Efésios 4, tem 32. Coração sensível e perdoador. Falamos até um pouco agora sobre isso. Eu ainda não tenho prática para passar ali no Data Show, mas eu vou aprender, viu, Rita? Para trazer bonitinho, igual o seu. Eu sou das antigas ainda, porque eu não tive tempo de aprender a mexer. Tem notebook, computador, sem nem ligar. Igual o carro, né? Sem nem ligar. Vamos lá.
Leia para mim, por favor. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 4:32. 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, coração sensível para ouvir a voz de Deus. O verdadeiro adorador, o líder adorador, ele tem um coração sensível. Deus fala às vezes as coisas para você e você tem que entender, reconhecer realmente: Deus, eu errei, eu preciso pedir perdão para o Senhor, eu preciso mudar. Então ela contou a experiência. Ela foi humilde o suficiente e pediu perdão. As meninas bem mais jovens que ela, por uma atitude que talvez ela fosse tomar, mas o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Lembra que eu contei para vocês, ó? Que pedi perdão para a menina porque eu não queria orar por ela, que estava julgando, achando que ela já ia para o inferno, que ela tinha que ir para o inferno. Não, queridos, coração sensível. Deus quer mostrar para você projetos, sonhos, para você realizar aqui na terra para Ele. Há 27 anos atrás, eu pisei na cidade onde eu nasci, uma cidade de Minas, bem pequenininha, que não tem nem no mapa, perto de São João del Rei, que é uma cidade mais conhecida, onde o Tancredo Neves foi enterrado. Eu fui naquela cidade, a primeira crente a pisar naquela cidade, primeira evangélica. Ninguém nunca tinha ido lá pregar o evangelho. E eles descobriram. Eu nasci e fui criada lá até os 10 anos de idade. Que eu estava lá, meu primeiro prefeito, todo mundo ia para casa do meu primo à noite para ouvir falar de Jesus. E o padre ficou sabendo, o padre proibiu todo mundo de me cumprimentar. Na rua ninguém podia me cumprimentar. Porque o povo começou a ouvir falar, nunca tinha ouvido falar de Jesus. O Jesus que ele é vivo, que ele ouve, que ele fala, que ele vê. O católico está acostumado a pedir para Maria, passando tal, porque Deus está muito distante, eu não vou incomodar Deus. E eu comecei a mostrar o caminho. E aí eu vim embora. Comecei a orar: Deus, esse povo precisa conhecer a verdade. 2 anos depois, Assembleia de Deus de Cubatão, eu não falei com eles não, que lá não tinha, abriu uma igreja. E meus primos se converteram. Eu me lembro quando eu estava lá, 27 anos atrás, falei: Deus, eu queria trazer um grupo de intercessoras aqui, para subir nos pontos estratégicos da cidade e orar lá esse demônio. Porque o demônio da prostituição, muito gay, muito lésbica que tem lá, muito homossexual. O vício da bebida, o alcoolismo. Os jovens, tudo alcoólatra. Não tem o que fazer naquela cidade. É beber, prostituição. Eu falei: a gente precisa amarrar esse demônio. Passaram-se 27 anos. Um dia eu estava em casa, me preparando para o EMAD, jejum de televisão, de tudo, só ali eu e Deus no quarto. Deus começou a falar comigo: você vai lá. Você não pediu para mim? Você vai levar o EMAD lá. Você vai fazer noites de adoração no meu nome. E Deus, é muito difícil, aquele povo é muito idólatra. E Deus começou, como Ele me deu a estratégia do EMAD, Ele me deu a estratégia desse trabalho que nós vamos fazer em agosto. Aí Deus trouxe esse meu primo, foi prefeito, hoje ele é secretário de cultura, estava na casa da minha irmã. Eu falei para ele: nossa, Deus me deu um projeto, mas não sei onde eu vou fazer, porque em frente à igreja católica, a praça, e eu não quero confrontar o padre. Por que não? Pense lá no coreto, a gente arruma um som para você e você pode fazer esse projeto lá. Glória a Deus. Agora, Deus, a segunda prova, meu marido vai concordar. O meu marido, ele não deixa sair ninguém da igreja de domingo. Louvor não sai, teatro não sai. Vai ter ciumento. O pastor que é a igreja no domingo, todo mundo lá. Aí eu falei para ele: bem, Deus me deu um projeto que você nem imagina. Eu comecei a contar para ele. Isso é de Deus. Glória a Deus. Sabe, para eu levar, eu vou com 2 ônibus. Um ônibus eu vou ter que levar teatro, eu vou ter que levar dança, eu vou ter que levar louvor, para impactar a cidade. Pai, pode ir, não tem problema não. Falei: o quê? Pode ir. O maior sinal que é Deus. Aleluia. Quando o marido concorda, principalmente tirar todo mundo da igreja assim, né? A liderança. Queridos, está ardendo no meu coração. Coração sensível. E de vez em quando o diabo, a Rita falou assim: nós marcamos de lá, né? O diabo falou assim: amor, você vai enfrentar muita luta, não vai. E eu quase desanimo.
Mas eu não posso desanimar. Deus ontem usou alguém aqui numa das pregações, dos testemunhos, e Deus falou comigo. Desanima, vai, faça. Queridos, tem que ter um coração, não importa que você vai sofrer perseguição, não importa que vai ser difícil você realizar os sonhos de Deus, mas você tem que ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus e realizar os sonhos de Deus. Deus tem que contar comigo e com você. Aleluia. Se eu não ouvir a voz de Deus, talvez Ele queira fazer algo, talvez não, Ele vai fazer algo tremendo lá. Mas se eu não ouvir a voz de Deus, quantas pessoas vão ser impedidas de serem abençoadas porque eu fiquei com medo de realizar os sonhos de Deus? Deus precisa de líder que tenha um coração sensível para ouvir a sua voz, né? E Deus precisa também de líderes que tenham um coração confiante. Deus mandou você fazer? Confia. Vai em frente, porque aquele que nos enviou, Ele é poderoso para realizar muito mais do que você pediu e do que você pensou. Ele não quer que você esteja oscilante. Ah, eu vou fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou realizar o sonho de Deus, mas eu não vou realizar. Estou com medo. O líder, ele não pode ter medo. O líder tem que ter um coração confiante. O líder não pode ter desânimo. Está desanimado? Bota o joelho no chão, querido. Quais são as armas para nos animar? É a palavra, é a oração, é o louvor. Você já viu que você está triste? Você começa a escutar um louvor e de repente o Espírito Santo começa a falar com você através daquele louvor. Daqui a pouco você está glorificando a Deus, você está adorando a Deus, você está cantando. Tem dia que eu canto ali lavando roupa que nem um roxinó. E a minha vizinha detesta a crente. Aí ela põe o som dela na maior altura. Eu continuo falando em línguas ali no meu quintal. Daqui a pouco o som dela, eu já tive uma guerra com as duas vizinhas. Deus me colocou entre duas vizinhas que detestam o crente. As duas desviaram. Foi difícil. Agora acalmou. Mas foi difícil. Ela punha um som numa altura, o dia inteirinho, de manhã até a noite. Não dava nem para falar no telefone. Eu fechava tudo, ligava o ar-condicionado, não tinha como. Mas Deus agora é fiel. Eu acho que ela foi embora. Só está o marido, de vez em quando ela aparece lá, mas o som agora é bem baixinho. Que um dia eu falei para Deus, Deus está insuportável. Eu não estou aguentando. E ela não deixa eu falar de Jesus para ela. Ficou com raiva de mim e eu fui falar de Jesus para ela. Mas um dia eu sei que ela vai se converter, que ela vai lembrar de tudo aquilo que eu fiz por ela. Eu fiz muito por ela. Ela tinha síndrome do pânico. Eu saía de casa, muitas vezes 3 horas da manhã, para buscar, para trazer para minha casa, que o marido estava trabalhando. Quando eu disse para ela, o seu problema é espiritual, ela nunca mais olhou na minha cara. Amém. Mas o líder não pode ter medo. A Bíblia diz que tudo posso daquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu sou triunfante em todas as situações, porque Deus me faz triunfar. Para de viver uma vida de derrota. Para de dizer, eu não posso, eu não sou capaz. Deus é que te capacita, querido. Você não é capaz, é Deus que te capacita. E se Ele te chamou, Ele é poderoso para te capacitar. O negócio bateu na minha garganta. Para realizar os sonhos dele, querido. Ainda, Davi disse assim, olha, ainda que o exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se contra mim vier uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Claro que se você for trabalhar para Deus, o diabo vai lutar contra você. Mas maior é Deus que está dentro de você do que o diabo que está imundo. Desse trabalho que nós fazíamos nos orfanatos, nas escolas, tinha uma professora que estava detonando, estava assim, arrebentando no colégio. Parava a escola toda, as professoras, a diretora,
para ouvir aquela irmã falar de Jesus. As crianças ficavam assim. Mas veio uma guerra tão grande contra a vida dela, na casa dela, com o marido e os filhos. Me falaram: Helena, a irmã tal parou de fazer o trabalho. Parou? Mas estava tão bom o trabalho. Por que ela parou? Porque ela disse que desde quando ela começou, levantou uma guerra na casa dela, que ela prefere ficar parada. Eu não tive contato com ela, porque era outra coordenadora. Só falei: tem hora que você tem que falar a palavra toda. A Bíblia diz que os covardes serão lançados no inferno. Muitas vezes você quer se acovardar. Deus manda você fazer algo e você se acovarde. Aquelas crianças, aquelas professoras deixaram de ouvir falar de Jesus porque aquela irmã se acovardou. Eu não tive mais notícia dela, mas eu duvido que ela teve vitória na guerra espiritual. Porque Deus não se alegra daqueles que voltam atrás, daqueles que recuam. O líder, o pastor, ele não pode voltar atrás mais. Nós vimos a esposa do Cacá envergonhando o nome de Cristo, dizendo: eu não sou mais pastora, eu não quero mais ser evangélica. Envergonhando, voltando atrás daquela unção que um dia Deus deu para ela. Queridos, não deixe nunca a unção que Deus te deu. Não deixe nunca o chamado que Deus te deu. O verdadeiro adorador, ele tem que ter essas características. Ele tem que ter também um coração alegre. O líder que chupou limão, só carrancudo, a igreja toda vai ficar carrancuda. Verdade. O líder tem que ser alegre. Tem que ser feliz. Por isso ele tem que estar avivado. Porque ele tem que ser feliz, querido. Sabe por quê? Porque a felicidade está dentro de nós. As pessoas têm que olhar para você e querer essa alegria que você tem. As pessoas vão olhar para você. O que ela vai querer o que você tem? O que você vai poder dar para ela? Verdade. Se você só vem de carrancudo. Verdadeiro adorador, ele tem um coração alegre. E ele tem um coração de verdadeiro adorador. Sabe o que é isso, queridos? Coração adorador. Adoração não é só cantar. Adoração é um estilo de vida. As pessoas têm que olhar para você e ver que realmente a vida desse líder condiz com o que ele fala. A maior pregação não é você andar com a Bíblia debaixo do braço. A maior pregação é a nossa vida, o nosso testemunho. Verdade. E eu louvo a Deus, queridos, que Deus tem levantado líderes. Você está aqui porque Deus te trouxe. Amém. A irmã trouxe um monte de gente da igreja dela, porque eu creio que o testemunho dela é de uma verdadeira líder, de verdadeiro adorador. O adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Antigamente as igrejas cantavam, queridos, parecia um show, né? Canta o coral das irmãs, o coral das crianças, o coral dos homens. Hoje não. Essa adoração espontânea é a coisa mais linda. Verdade. Mais linda. Estava dizendo para as irmãs hoje, já vou terminar, que horas são? O negócio hoje tem 11h30. Eu estava dizendo para os irmãos, eu mudei meu estilo de adorar a Deus com o pastor Moisés Malafaia. Quem conheceu? Do Rio de Janeiro, da igreja Vida Nova de Irajá. Esse pastor, essa igreja, ela começou a fazer diferença no Rio de Janeiro. Um dia, o líder de lá, que eu passou isso aqui, eu tive que pedir perdão para ele. Porque a gente é muito assim, né? As inovações da igreja você não aceita. Eu era bleiana pura. E eu estava lá na faculdade quando eu soube que a igreja no Rio de Janeiro estava fazendo uma escola de samba. A igreja falou, o mundo entrou dentro da igreja. Escola de samba evangélico. Metia o pau na faculdade. E um dia eles vieram aqui em Santos. Ele começou a contar a estratégia que Deus deu para ele. Ali, querido, naquela escola de samba que ele faz, até hoje tem, eles contam a história da Bíblia. As pessoas se vestem como na Bíblia. E eles oram, e eles jejuam,
E o Rio de Janeiro em peso veio ver a escola de samba dos crentes. E ali tinha grupos de oração orando. Pessoas, dezenas e dezenas de pessoas se converteram. Foi a estratégia que Deus deu para ele. Ele não faz o povo cair no samba, não. É a Bíblia. Bíblia. E o pastor Moisés Malafaia veio fazer um seminário. Ele era daquela igreja líder de louvor. Hoje ele já está com o Senhor novo, morreu, pregando no Rio de Janeiro, no púlpito. Estava nos Estados Unidos com uma igreja linda, maravilhosa. Veio no Brasil pregar, ninguém entendeu. Mas estava prontinha aquela rosa para ser recolhida, né? Já tinha morrido com uns 40 anos, mais ou menos. E ele fez seminário de louvor na nossa igreja que impactou a Assembleia de Deus, Ministério de Santos, quando eu era de lá. Ele chegou de cabelinho amarrado, rabinho, brinquinho, para ministrar na Assembleia de Deus tradicional. Deus quebra. E ninguém aceitava os pastores. Sabe o que Deus fez? Nós fomos almoçar com ele, todos os pastores, em churrascaria. Está lá Moisés Malafaia navegando no oceano, do Senhor. Nós sentados na mesa, chegando os pratos. E o pastor Moisés Malafaia estava debaixo da mesa adorando a Deus. Debaixo da mesa, nós olhamos. A glória de Deus caindo. Pastor Moisés Malafaia lá no chão, com a cara no chão. Aqueles pastores que murmuraram do brinquinho dele, do cabelinho dele, chegou ali, teve que ser carregado para casa, para a igreja. Não sou. Saímos assim, um abraçado um lado do outro, ele assim, bêbado da glória de Deus. Aleluia. Queridos, quando ele abriu a boca para começar a cantar, aqueles pastores velhos, carrancudo, pulou assim, vem cá, vou te mostrar. Pularam aqui, ó. Botaram a perna, assim, eu não sei fazer. Grudou. E um pulando com o outro. A glória de Deus descendo, queridos. E um pulando no colo do outro. A glória de Deus foi de uma forma tremenda. Quebraram-se tabus. E Deus levantou daqueles que em diante, Deus levantou adoradores. A minha maneira de adorar a Deus mudou. Aleluia! Assim foi espontâneo. Querido, daquele dia em diante, eu comecei. Grande é o Senhor em que eu tenho. E comecei com gestos, eu adorava. Aleluia! Eu fui para um seminário. Seminário não. Congresso de Mulheres em Santo André, na Assembleia de Deus Santo André. Na época que passou Luiz de Almeida. Quem conheceu ele? Passou Luiz de Almeida. Estou eu lá na igreja, milhares de mulheres. E eu esqueci que lá ainda não tinha chegado essa. Estou lá na primeira fileira de lado. Pastor Antônio Carlos ia pregar. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. E hoje eu fechado. Quando eu abri meu olho, Só tinha você. todo mundo olhando para mim. Falei, Jesus, continua. E continuei. E nunca mais eu mudei. Em espírito, eu fico doida. Quando na hora da adoração eu vejo uma assim, outra assim, outra assim, mexendo. Pega ela! Pega a minha! Você sabe, querida, assim, eu ia fazer um encontro de mulheres em Santos, e uma irmã falou, pastora Helena, eu tô atrás da senhora o dia inteiro, era meia-noite, ela bateu na minha porta. Falei, por quê, filha? Deus mandou eu dar esse CD pra senhora, DVD, eu não sei por quê. É porque da Darlene e da Austrália, como é que chama, né? Aquele E o sol. Falei, Deus mandou. E eu ia fazer uma reunião para organizar um encontro de mulheres. Aí desce eu, moro no Sobrado, e vai eu assistir aquele DVD em inglês que eu não entendo nada. Falei, Deus, lindo, maravilhoso. Mas o que o senhor quer falar comigo, Deus? Assisti o DVD inteirinho, Deus calado.
Quando terminou, eu falei, Deus, eu não entendi nada, eu não entendo inglês. Deus falou no meu coração, você viu? Entendi. Quantas pessoas tinham ali, mais ou menos? Todos, ninguém tá olhando pra ninguém, tá tudo de olho fechado. Quantas pessoas tem ali? Falei, umas 100 mil pessoas. Tudo louvando. Todos me adorando. É assim que eu quero a minha igreja. Aleluia! Todos me adorando. Glória a Deus! Verdadeiro líder, ele é um verdadeiro adorador. Tem um coração adorador. Leva a tua igreja, leva aquele grupo que está sob a sua direção, a sua verdadeira. Aleluia! Eu estou dirigindo o culto, que eu vejo que o povo está desperto, eu adoro. Para tudo. Eu quero que você seja um verdadeiro adorador. Feche teus olhos. Você não vê o passarinho passando na tua frente, o mosquitinho passando na tua frente. Se liga com Deus, adora a Deus. Quando nós adoramos a Deus, Deus está buscando verdadeiros adoradores. Nós não podemos perder a essência do verdadeiro adorador. Chega de culto metódico. Vamos fazer adoração extravagante. Chega de show. Eu fico doido com esses shows que a gente tem visto nesses últimos dias. Seja um adorador. Comece por você, seu verdadeiro adorador. Chamar a atenção. Chamar a atenção de Deus, é isso. Chamar, tô aqui, Deus, tô te adorando. Glória a Deus! Eu quero mais de Deus, você tem que querer mais de Deus. Chega de religiosidade. Deus está por aqui com os religiosos. Deus está por aqui. Deus está procurando líderes que se colocam à disposição dele e o adorem espírito em verdade. E quando você adora a Deus espírito em verdade, você é reavivado. Glória a Deus! Você consegue mudar aquele grupo que está sob a sua liderança. Líderes que não perderam a essência da adoração. Você não é dono da igreja, você não é dono daquele grupo, você simplesmente mordou para cuidar daquele grupo que Deus colocou na sua mão para ele vai. Me dá o grupo aqui, como é que está o grupo? Se perdeu algum, você é culpado. Talvez você é louvado. Amém? E nós vamos nos render agora nos pés do Senhor. Nós tivemos um encontro de mulheres saradas e um encontro do Vida Nova. E Deus disse para mim assim, a Zélia falou, pastora, tem um louvor lindo que a gente precisa colocar. Quando eu escutei esse louvor, Deus falou para mim assim, no final, coloque todas as mulheres rendidas. Ah, foi lindo, foi. O fogo já estava caindo com a pastora Marlene. Rosana. Eu troco o número com Marlene toda hora. Eu penso 10 vezes, Rosângela Marlene. Ela pregou que o fogo de Deus estava caindo. Aleluia! E Deus falou, vou continuar. E aí a mulherada toda de pé, eu digo, adora. Quando eu vejo uma mulher aberta, eu chego perto dela, adora. E todo mundo adorando, rendido. Glória a Deus. Aleluia! E Deus vai fazer isso aqui agora. Líderes que não perderam a essência da adoração. Oh, maravilha, aleluia! Deus vai mudar a sua maneira de adorar e você vai levar o que e vai deixar de ser uma igreja religiosa, um grupo de religiosos, mas vai ser verdadeiros adoradores. Glória a Deus, Espírito. Vamos ficar de pé. E depois nós vamos usar com essa música tocando. Até você entender que eu estou rendida ao Senhor. Rendida de toda a vida. Se renda. Sabe o que é se render? Não aqui, Jesus. Não é mais a minha vontade, mas é a tua vontade. Esquece dos problemas, esquece das dores, do sono, do cansaço, do marido, do filho,
Deus. Ou debaixo da mesa. Ou se jogar na piscina, adorando a Deus. É adoração extravagante. Amém? Que Deus encontre você agora um coração verdadeiro.